A miopia é o erro refracional que mais cresce no mundo todo e que causa dificuldade para enxergar de longe. No vídeo de hoje você vai entender por que ela ocorre, quais são as possíveis complicações de uma miopia muito alta e qual que é a preocupação, né, ao redor do mundo todo com relação ao aumento da prevalência da miopia. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender direitinho do que se trata esse assunto. A palavra miopia vem do grego e significa algo como fechar os olhos. Você já reparou que quem tem miopia, quando não está corrigido, não está usando seus óculos, suas lentes, tenta fechar os olhos assim para enxergar? Pois é, na prática, essas pessoas elas enxergam muito bem de perto, mas têm uma dificuldade para enxergar o que está à distância. Isso acontece porque o olho, muitas vezes, é mais longo do que deveria, ou tem um poder de foco muito aumentado. E isso faz com que a imagem não se forme na retina, onde ela deveria se formar para que houvesse uma boa nitidez, mas se forme antes da retina. Isso leva a um borramento, né, da imagem final. A constatação de que a miopia vem aumentando em todo o mundo é objeto de estudos, né? E é de muito interesse aí, não só dos especialistas, né, em saúde ocular, né, dos oftalmologistas, como de órgãos governamentais, por conta da proporção que tomou, né? Hoje em dia a gente pode falar que a miopia está atingindo aí proporções epidêmicas. E se nada for feito, até 2050 estima-se que metade da população apresente algum grau de miopia. Então, por isso, os esforços estão sendo realizados no sentido de evitar, né, tomar medidas que evitem novos casos ou aqueles que já existem, que se evite de aumentarem de magnitude, né, de proporção. E os fatores comportamentais e ambientais têm bastante influência nisso. Isso já está bastante consolidado na literatura. A gente sabe que crianças que passam bastante tempo em ambientes fechados, privadas de luz natural, que fazem bastante uso de telas ou até mesmo de leituras prolongadas, que usam muito mais a visão de perto do que a de longe, né, brincando em ambientes externos. Essas crianças, elas estão mais sujeitas a desenvolver miopia e a progredir na miopia quando elas já apresentam, né? Além disso, existe o fator hereditário. Então, filhos de pais míopes tendem a apresentar uma miopia muitas vezes maior do que a da população. A maior parte dos pacientes com miopia vai ter o seu problema corrigido com um óculos ou com uma lente de contato, né? Agora, existe uma parcela da população de míopes que vai apresentar a chamada alta miopia. E esses problemas de alta miopia vêm em conjunto com outras consequências, né? Então, a alta miopia, muitas vezes, ela se desenvolve por conta de um crescimento exacerbado do globo ocular. E isso traz alterações anatômicas, estruturais naquele olho, que aumentam as chances de complicações graves. Então, os automíopes estão mais sujeitos a desenvolver glaucoma, a desenvolver degenerações periféricas da retina, a apresentar descolamento de retina. E é por conta disso que a gente precisa prestar bastante atenção e evitar que os pacientes que já tenham uma predisposição para desenvolver esses altos graus, de fato levem a esse desenvolvimento. E com esse avanço da miopia ao redor do mundo todo, a OMS já considera esse assunto como prioridade e já são estipuladas algumas medidas aí para tentar conter esse avanço, né, da miopia. Então, é indicado, né, que as crianças sejam estimuladas a passar mais tempo em ambientes abertos, expostas à luz natural, que seja reduzido o tempo de tela, o tempo de acesso a celulares, tablets, ou mesmo televisão, que a distância que se enxergue, né, esses dispositivos, não seja tão próxima, né? Consultas regulares ao oftalmologista também são indicadas. E em alguns casos pode ser necessário o uso de alguns colírios especiais
ou até de lentes, do óculos mesmo, né? Que podem conter ou tentar frear um pouco o desenvolvimento dessa doença. Portanto, pessoal, a miopia não é só um incômodo, não é só uma dificuldade para enxergar que pode ser resolvida de uma forma simples, né? Em alguns casos, ela pode representar problemas graves de saúde ocular. Então, é muito importante que esse tipo de informação seja amplamente divulgado, né? Então, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precise saber desse assunto, tá bom? Até a próxima!